Vá e não peques mais. Foi isso que Jesus disse lá em João 8, quando os fariseus apresentaram a ele uma mulher que foi pega em adultério e, segundo a lei de Moisés, ela realmente deveria ser apedrejada, mas Jesus mostra que há um novo destino na graça e esse destino é o perdão. Já tem um tempo que eu tenho refletido sobre isso, acabou aqui na correria, eu esqueci de parar para vir aqui conversar. E só para contextualizar, eu vou ler aqui o verso 12 e o verso 11, quer dizer, na verdade, o verso 10 e o verso 11. E erguendo-se Jesus e não vendo ninguém além desta mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. É algo que às vezes é um slogan. As pessoas, na verdade, acabam usando como slogan. E as pessoas se atentam muito nesse texto, no detalhe que Jesus disse para quem não tem pecado, atira a primeira pedra, questão de condenação, mas não é algo que eu quero entrar hoje. O que eu quero entrar é sobre isso. Vá e não peques mais. Há um tempo atrás, eu tive uma queda e durante essa queda eu arrependi, pedi perdão, refleti. E Jesus, ele nos perdoa. Só que passou um tempo, essa queda quase me gerou uma morte. E essa morte, ela acabaria com a minha vida, sabe? E acabaria com tudo, vida profissional, vida ministerial. Porque uma coisa que a gente percebe até na história de Israel é que Israel, eles sempre quiseram venerar outros deuses, sempre quiseram ser entregues aos seus maus desejos, e quando o Senhor os entregou aos seus maus desejos, eles perderam o reino e foram para cativeiro, viveram coisas que, se você ler a Bíblia, você sabe. Mas também não é sobre isso que eu vim falar sobre arrependimento, sobre metanoia, sobre mudança de rumo. Nesse tempo, né, eu passei uns tempos atrás aí refletindo, e falha um pouco a memória de algumas coisas, mas o interessante foi o seguinte, que o que me veio, eu me arrependi, só que eu me arrependi de alguns atos, mas não me arrependi do caminho que me levou a esses atos. E aí eu comecei a refletir e falei, é como se o rei Davi, ele se arrependesse de adulterar com Batseba, mas ele não se arrependesse de não ter ido para a guerra, de ter ficado andando pelo seu palácio, ter contemplado a mulher de Urias maquinada na mente para ir chegar naquele destino. Porque nenhuma queda, ela acontece de repente. Toda queda, ela leva a fatores. Eu lembro de uma vez que eu fiz algo errado, e aí eu tive um sonho, né? O senhor fala muito comigo através de sonhos, e eu lembro que nesse sonho eu vi um avião, que inclusive ele caiu mesmo, o TAM 3054, caiu em 2007. Na verdade caiu dentro do aeroporto, mas enfim, isso é história para outro dia. E só eu tava nesse local, nessa visão, numa floresta, e acho que chegou alguém, não lembro exatamente, eu falava assim, tem que ver quais foram os fatores contribuintes que levaram esse avião a cair. Isso é uma linguagem que a gente fala até na aviação em si. Quem é entusiasta da aviação, assim como eu, sabe. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, e aí um dia, contando uma situação para um amigo, eu parei para refletir e falei, caraca, agora eu entendi a visão, o que era o avião ali era eu, quais foram os fatores contribuintes e determinantes que me levaram a cair. E aí eu parei para refletir as 2 semanas que antecederam aquela queda maior, sabe? E aí eu, caraca, é verdade, foi coisas que eu fui plantando devagarinho e isso me fez cair. E é interessante o que? Recentemente, aí, num período não muito distante, eu parei para refletir sobre algumas coisas, o Senhor foi me levando, eu comecei a anotar. Cara, eu percebi, deu uma lista com 25, 27 pecados e coisas, comportamentos que eu deveria mudar, porque poderiam me levar à queda e já me levaram a cair algumas vezes. Eu parei e refleti, caraca, mano, tem que mudar. Eu nem sabia que dava pra pecar tanto assim, sabe? E aí, a palavra, na hora, eu caí em prantos de perdão ao Senhor. E o que veio no meu coração foi, vá e não peques mais. E aí eu fui querer entender mais sobre isso. E aí eu entendi
Porque realmente nós não somos pecadores, nós cometemos pecado. Mas o que Jesus estava querendo dizer? Vai e abandona essa vida de pecado, porque se acontecer de novo, você vai morrer. É como se ele tivesse dado mais uma chance a ela, sabe? E às vezes eu acho que o Senhor ele nos dá algumas chances de recomeçar. Eu sou grato ao Senhor por todas as misericórdias que me alcançaram, a graça dele. E às vezes ele nos livra de algumas coisas, óbvio, não estou falando que a consequência não vem, mas o Senhor, tem até aquela salmo que vai dizendo, né, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte, não deixou que eu perecesse, agora são minhas palavras, não não deixou que eu me afundasse nesses caminhos que me levariam à morte, sabe? E aí eu lembro lá de, acho que 1 João 9, né, que vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E quando a gente confessa para Deus, realmente ele nos perdoa. Mas o interessante foi essa introspecção que eu fiz, na qual me levou a refletir, sabe, sobre coisas que eu nunca tinha imaginado, coisas que eu nem sabia que era errado, mas que contribuíam para me afastar do Senhor. Eu anotei no caderno e agora tenho melhorado nelas, umas eu já consegui melhorar, outras não. Mas foi muito interessante, sabe? E aí essa reflexão eu fiquei com isso na mente. Porque eu não devo mais ficar errando e policiar, porque vai, não pegues mais. É como se falasse, essa aqui é a tua última chance. Se tu fizer de novo, tu vai morrer. Que foi o que ele quis dizer para ela. Se tu adulterar de novo, você vai ser apedrejada, sabe? E às vezes na nossa vida é assim, nós cometemos algumas coisas, ou às vezes tem coisas que nós nem sabemos que é pecado. Eu acho que é no Salmo, eu não lembro exatamente como está escrito, mas é pedir perdão, né, sobre os pecados que nós nem sabemos que cometemos ou ainda vamos cometer, algo assim. Eu não lembro, mas se você pesquisar aí, você vai achar. Se não me falha a memória, é pelas transgressões ocultas que nós nem mesmo sabemos, é algo desse tipo. E quando eu comecei a fazer isso, pedir perdão a Deus por coisas que eu nem sabia, essas coisas começaram a vir à tona, o Espírito me trouxe muita coisa, eu achei, sabe, interessante, porque, cara, nós cometemos pecados todo dia, lá em João também, acho que é 1 João, 2 João vai dizer que é aquele que diz que não tem pecado, engana os outros e também enganar a si próprio. Então não adianta a gente vir aqui contar a historinha, a ladainha, porque não, realmente nós cometemos pecado várias vezes. Mas enfim, a reflexão que eu tenho, não sei se fez sentido hoje para você, mas sabe, a gente refletir sobre coisas que nos levam a cair, comportamentos, hábitos, pessoas que nós temos que abandonar para seguir em frente, para cumprir a carreira e o chamado que o Senhor nos propôs. Eu quis trazer mais essa conversa aqui. Hoje eu vim sem esboço, sem nada, tem só o versículo aqui que eu queria ler, porque a gente gosta, né, de estar expondo sempre a Escritura e falar embasado dentro da palavra do Senhor. E é isso, é um vídeo mais reflexivo, até mais devocional em si, então que a gente possa aprender a discernir o que é certo, o que é errado, e que possamos orar para que o Espírito Santo do Senhor possa nos revelar aquilo que nós precisamos mudar, e que a palavra também vai dizer, né, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Que nós possamos buscar o Senhor, porque quanto mais nós buscarmos o Senhor, sede santos, porque eu sou santo, que sejam separados. Ou seja, que nós buscarmos essa separação, buscarmos essa melhora, mais Ele vai se mostrar para nós. Lá em Jeremias vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e orar, eu os ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, a palavra também vai dizer, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós podemos nos humilhar, não nesse sentido que as pessoas falam, mas realmente reconhecer, nós somos pecadores, a gente é para o inferno, a gente nem salvação tinha, mas Jesus se entregou como sacrifício vicário expiatório naquela cruz. Então hoje nós temos salvação. Lá João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, aquele versículo que todo mundo sabe, acho que deve ser 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então que nós possamos tentar, sabe, alcançar essa vida eterna, quer dizer, a vida eterna não, alcançar essa misericórdia do Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam
a cada manhã e que nós possamos seguir com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé, e lembrando que Jesus sempre tem algo novo para nós e não importa se você caiu, se você está de pé, o que importa é você cumprir o chamado e lembrar que Ele te perdoa e que Ele quer te restaurar. Uns 15, 20 dias atrás eu preguei sobre isso na igreja. É tempo de restaurar, sermão João 21 ali, a restauração de Jesus e Pedro, é algo até que algumas pessoas pregam, mas eu quis trazer de uma maneira diferente sobre recomeço. E às vezes o Senhor quer nos levar a isso, então que possamos recomeçar no Senhor e reconhecer Ele dos nossos caminhos para que a gente possa ir bem. Faço votos com você, que o Senhor te abençoe, faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Te agradeço se você ficou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, ajuda essa mensagem que o Senhor tem colocado no nosso coração chegar a mais pessoas. Se você também quiser nos chamar para estarmos ministrando, estarmos conversando, aqui na descrição deve ter alguma forma de contato minha aqui, ou Instagram, WhatsApp, não que o WhatsApp é privado, mas tem ali formas que você consegue se conectar a gente. Um beijo no seu coração, tamo junto, e é isso. Até o próximo vídeo.